Tá, ó, e você tem que começar com ok, ok. Se não falar isso, não. Tá? Vou Ok. passar então, hein? Ok, ok. Então estamos aqui, né? Eu invento, mas não Ah, invento. você tinha que tremer a voz pra falar, sabe? Ok, entendeu? Tipo, é meio bé. Não, isso aí eu deixo pro reply, não pra mim. Mas Tá enfim, bom, tá bom. a gente tá aqui pra falar das fofocas, né? Semana passada eu falei de Hometown Tchá Tchá Tchá. E, bom, acontece que vocês sabem o que aconteceu, né? Eu vou mostrar em ordem cronológica que começou com essa notícia, né? Que o Kim encerrou que ele é o garoto propaganda da Domino's, é por isso que a Domino's, inclusive, levou um food truck para ele. A gente até falou disso há umas 2 semanas atrás. E aí o que Verdade. acontece foi o seguinte: começou essa história sobre retirar ele das propagandas. Inclusive, aqui ó, tem um momento Cidade Alerta aqui com essa matéria aqui sobre isso, e uma foto da propaganda da Domino's retirada do YouTube, né? Tá em modo privado, né? Então a coisa começou a feder, sendo bem franca aí, e a gente não sabia o que era. E aí se revelou que, olha, uma garota escreveu num blog sobre um ator com a letra inicial K, que o cara namorou com ela, enfim, e ele acabou engravidando ela, e ele deu um dinheiro, um equivalente, tá aqui inclusive 2 milhões de wons, que é 9.300 reais, para ela fazer um aborto em troca deles se casarem, né? Indo direto ao Nossa. ponto aí. Ela fez o aborto e ele dispensou ela por telefone, segunda versão dela aí, né? E ela falou que é um ator com a letra K que não saía da televisão, porque estava fazendo. E, bom, ela não falou o nome da série, mas Hometown Tchá 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 estava fazendo um sucesso absurdo. E É aí o que curioso porque acontece? assim, né? Uhum. K é tipo Kim, né? Sei lá. É o sobrenome mais comum da Coreia, né? Então, ela foi bem genérica. Pra adivinhar foi difícil. Ela foi genérica, mas acertaram assim, de um jeito assim, né? Mas enfim, É verdade. Coreia, né? Teve essa notícia, tiraram ele de 2 filmes. Aí Verdade. tem uma outra notícia que cancelaram a coletiva de imprensa de encerramento do Hometown Tchá Tchá Tchá. Aí a coisa começou a ficar piscando, assim, tem alguma coisa estranha aí, né? Vamos estar É, a loja aqui. de conveniência piscou, hein? Ai, então. Eu Né? entendi. E aí, enfim, o auge da bomba, né? Saiu no Globo. Pra você ver, a notícia chegou aqui no Brasil com Caramba, hein? força. Quando saiu aqui no Globo, foi a mudança, porque até então ele estava negando, ele não falava nada, fugia do assunto, a agência não falava nada, e começaram a cair em cima dele. E aí ele veio, ele fez uma declaração aqui, a matéria eu não vou abrir porque está para assinante, mas enfim, é a vida, né? Mas enfim, nessa matéria do Globo, ele escreve que aconteceu um mal entendido e que o relacionamento não estava indo bem e que ele não teve coragem de conversar com ela pessoalmente, mas ele esperava que um dia ele conversasse com ela e se aceitou isso, né? Eu sinceramente achei que ele só fez o padrão, tá? Ele só fez o procedimento padrão de tentar recuperar a fama dele antes de piorar a situação, né? Desculpa pelo vacilo, né? Exatamente, né? Tipo, para mim não é muito diferente do que um Neymar faz, do que outras pessoas fazem que moralmente está errado e a pessoa vai lá e se declara e acha que tá tudo bem. Enfim, a gente achava que a história ia parar aí, né? Porque ele pediu desculpas, e normalmente na Ásia, no Japão acontece muito isso, quando o ator, o cantor, enfim, ele pede desculpas, depois de um tempo ele volta, né? Mas eu não esperava por isso. E aí a gente vai na última notícia. A ex-namorada dele decidiu se pronunciar. E aí ela escreveu que ela lamentava sobre o que ela escreveu, que houve um mal-entendido, que ele ligou para ela, né, que ele conversou com ela, e que recebeu pedido de desculpas diretamente dele, e que foi um mal-entendido entre os dois, e que ela pediu desculpas pelo texto, enfim, e que ela escrevia no final que essa história ia encerrar porque ela ia tirar
isso do ar, né? Ela ia tirar aqueles posts que haviam saído. Vai lembrar aqui que eu tinha colocado na notícia anterior, aqui não dá para ver, mas enfim, o ator e a agência se pronunciaram pedindo desculpas pela atitude. Agora é um trabalho de recuperação. A gente está vendo aí um ator que ele vai provavelmente ficar de castigo. Eu só não sei quanto que será ter o castigo, depende muito de como que tá a repercussão lá na Coreia. Eu sinceramente, a gente tá bem longe da Coreia, então a gente não sabe o calor da emoção aí do público, né? Mas, normalmente, quando isso acontece, e se ele conseguisse sair dessa, até o momento, pelo que parece, com ele pedindo desculpas, a agência pedindo desculpas, a altura dos posts pedindo desculpas e tal, que foi um mal entendido, eu acho que em pouco tempo aí ele volta, né? Ele vai sumir de cena pelo que aconteceu e daqui a pouco ele volta. Não sei se ele vai bombar no mesmo caminho que ele estava indo aí depois do Homital Tchá Tchá Tchá. Agora, vou te falar bem a verdade. Eu não sei como que vai ser a reação do público da Coreia. Eu não sei como que vai ser depois, se as pessoas vão aceitar ele como protagonista depois desse episódio do aborto. Porque mexe muito com opinião pública, né? Na Coreia do Sul, eles pegam um pouco mais no pé, assim, eu vejo, tem muito artista de K-pop que faz coisa bem menor, bem mínima, assim, bem menos piores do que isso, e o pessoal cancela de uma vez, assim, tipo, o pessoal lá de lá é muito, cobra muito, assim, né? Então eu não sei se ele consegue. Tem atores que já tiveram problemas aí, que já conseguiram voltar e tal. Às vezes tem denúncia com algum ator, algum idol, que mesmo depois que comprovam que o ator não fez nada, que era invenção e tal, mesmo assim tem um pessoal que continua mantendo a raiva, assim, que quer cancelar e não quer saber. Então, realmente, depois de uma denúncia, assim, é muito difícil do pessoal perdoar, por mais que provem que não tinham feito, não tinha acontecido nada, né? Nesse caso aqui, parece que realmente aconteceu isso daí, né, que ele foi denunciado, tanto que ele até pediu desculpa, né? Ele poderia dizer que não aconteceu nada, né? E ele acabou admitindo, então, né? O que a gente vai falar, né? Mas realmente aí eu acho meio complicado aí do cara conseguir, né? Ele teve um crescimento alto na carreira lá a partir do Apostando Alto do ano passado. E tava só decolando, né? Mas agora complicou aí a vida dele, né? Vamos ver como é que vai ser aí daqui para frente. Aborto é uma coisa muito polêmica no mundo inteiro. Nesse caso aí, riscou um pouco a carreira dele, né? Então, complicado. A gente comentou semana passada aí sobre o caso aí, né, do Kim Sun-ho, né, o ator do Hometown Cha-Cha-Cha, que foi cancelado e destruído e macetado pela internet inteira por causa das declarações da ex dele, que diz, né, todo aquele rolo. E acontece que ele foi absolvido, tá voltando com tudo aí. Aconteceram algumas coisas aí nesse caso. Então a gente faz aqui esse pequeno adendo aqui no final para comentar o que aconteceu, né? Como se esclareceu toda essa história louca aí, né? Uma semana se passou e tudo mudou, né? Tudo mudou numa rapidez que, assim, eu não estou acostumado com esse tipo de mudança da sociedade, né? Mas, enfim, o Quem que diria, né? aconteceu? O que acontece é que a namorada dele perdoou e tudo bem, tudo mal. Ele passou mal, ele foi parar no hospital aí, que dizem os boatos aí que ele estava com princípio de depressão, enfim. E acontece que, tipo assim, as pessoas começaram a perdoar, teve essa comoção popular, enfim, até as marcas perdoaram, as marcas começaram a veicular de novo a imagem dele. Então, assim, foi um incêndio que a agência controlou com sucesso. Não concordo com a história do aborto lá? Não concordo, mas conseguiram controlar a ponto de não ferrar a carreira dele. Então foi impressionante a forma que se mobilizaram para não piorar e ele voltar com tudo, né? Mas assim, a gente também teve outras coisas aí, né? A ex dele, ela soltou uma nota falando sobre o ocorrido, né? Mas também a gente teve aí uma mão aí da Dispatch, né? A Dispatch que é conhecida por aquela empresa de fofocas que adora destruir a carreira dos atores e atrizes e idols, né? Aí ela teve um papel fundamental aí para corrigir toda a besteira que aconteceu,
porque a Dispatch soltou um relatório, né, soltou um documento com várias conversas e coisas que desmentiam tudo que a ex dele tinha contado. Então, mostrou assim, pelas mensagens, deu para entender que ela havia traído ele algumas vezes, ou pelo menos mentido para ele mais de uma vez, e ele até chegou a perdoar porque, né, ele gostava dela, tal. Depois disso, teve aquele momento que ela disse que ele havia obrigado ela a abortar e que ele tinha abandonado ela, e pelas mensagens que eles viram, dele comentando com amigos e tal, na verdade ele ficou lá com ela, né, durante todo o procedimento que aconteceu. Ele até ficou, após o tal do aborto lá, ele ficou do lado dela, ele até comprou um cachorrinho para ela não se sentir mal e várias outras coisas assim. E ele estava do lado dela, né? Tudo que ela falou dele foi. Ela estava inventando uma história em cima de uma coisa que não, né, que não aconteceu, né? Ela estava modificando a história, estava deixando tentando ferrar com ele. Até a semana passada, o que a gente sabia, ela tinha falado tudo isso sobre ele, todas as coisas ruins, e ele tinha pedido desculpa, né, por tudo que tinha acontecido. Então, para todo mundo estava encerrado, né? Porque se ela acusou e ele pediu desculpa, acabou, né? Só que acontece que agora, depois de terem revelado tudo isso, ele falou que ele resolveu pedir desculpa porque, mais uma vez, né? Ele gostava dela e tal, ele não queria ter nenhum problema, ele queria encerrar logo. Mas agora, né? Todo mundo tá sabendo que realmente ela alterou o que ela contou, alterou a história dela, né? Então as pessoas começaram a desculpar, né? Ficaram do lado do ator, que realmente provou aí que não tinha feito nada de errado, né? Então ele tá perdoado. Alguns fãs até colocaram alguns cartazes na Coreia em favor do ator. 9 empresas que tinham cancelado o contrato com ele, tinham retirado os comerciais com ele e tudo, voltaram, né? Colocaram de volta. Então ele tá de volta aí, né? Limpou a barra totalmente. É inesperado você ver que a Dispatch, né, foi essencial aí para resolver esse problema aí. Hoje, ele é um cara popular, bastante popular na Coreia, aliás, no mundo inteiro. E aconteceu esse problema, e assim, eu tenho certeza que a ex-namorada dele, nesse ponto, pô, a imagem dele tá em todos os lugares, né? De filmes, de K-dramas e produtos, né? Que ele é garoto propaganda de várias marcas. E aí, nesse caso aí, o que aconteceu foi o seguinte: eu acho que ela misturou um pouco as bolas, né? Quando você tem uma gama de fãs, você invade telefones, e aí vazou isso aí, né? Dá pra virar um K-drama. Dá mesmo, né? Fake news, né? Sei lá o nome, podia ser. Mas tá aí, agora o ator tá de volta e vamos esperar aí ver o que ele vai trazer, né, futuramente aí.